Desculpe. Ok, então eu estou iniciando a nossa gravação e hoje nós vamos começar os estudos e vamos dar sequência também no mês seguinte, não é? Porque a Maria Montessori tem muito conteúdo. E lembrando que nós tínhamos como ponto de partida dos estudos o vídeo do filme dela, que é Montessori, não é? Uma vida dedicada às crianças, tem no YouTube, e também um vídeo do psicanalista Geraldo Peçanha, não é, que analisa bem a metodologia e os princípios montessorianos, e assim também o nosso trabalho de leitura compartilhada do documento do MEC sobre Maria Montessori, dividimos em algumas partes. Então, nós vamos começar, eu vou propor a nossa discussão partindo de algumas perguntas, como uma dinâmica inicial dela. Nós vamos ter uns 40 minutos, 45 minutos de trabalho com essa discussão. A primeira questão é o seguinte, nós vamos trabalhar a vida dela. Como foi a vida de Montessori, o que a gente viu mais, assim, pontualmente no filme? Não, tomamos como partida de que o filme realmente retrate assim, de forma clara, né, sobre a vida dela. Então, a minha primeira pergunta para a nossa discussão vai ser, o fato de Montessori ter sido uma mulher que enfrentou as limitações da sua época, por ter se formado como primeira médica, mulher italiana, não é? E ter sido ousada, pensar fora da caixa, influenciar diretamente a sua metodologia com relação à opressão sobre as crianças, né? Principalmente as crianças com limitações e problemas mentais e também de baixo teor social, não é? Econômico-social. Vocês acham que por esse fato dela ter tido esse pano mesológico de vida, vocês acham que isso influenciou direta ou indiretamente com relação à metodologia que ela passou a criar para a sociedade, enfim, né, a metodologia montessoriana? Então, esse é o primeiro aspecto. Então, criar um cotejo entre a vida dela e o que ela produziu, o que ela conseguiu realizar em termos de façanha educacional. Silene vai? Vai lá, Silene. Eu acho que tem, pelo menos, uma relação que eu vejo em relação ao ponto discutido, né, da metodologia dela, que é a questão da construção da autonomia, né? Exato. Esse é o meu ponto, exatamente isso, né? Trazer autonomia para elas, né? Uhum. Ela já tinha um grau de maturidade, né, impressionante. Tem algumas coisas interessantes, né, que eu estava pensando sobre essa coisa da maturidade, né. Então, um sinal da maturidade era, bom, ela já era uma pessoa que não se abalava pelas circunstâncias, né. Quase nada, né? Mas aí depois tem um ponto que eu vou levantar também. Agora não mas tem um ponto nesse. Assim, ela era influenciada, né? Porém, ela era muito autodeterminada, né? Então, se ela teve aquela afinidade com aquelas crianças ali, né? Então, ela fez o que ela pôde, porque ela achava que era por aí que ela tinha que trabalhar. Né? Você tem algum exemplo prático que você lembra da sua leitura, ou no trabalho do MEC, ou mesmo dentro do filme, ou enfim, o que você viu, um momento, uma exemplificação, e aqui estendido a todos, né, onde ela trabalha essa autonomia, um exemplo? Por exemplo, quando o professor abandona ela, né? No não filme. Reconhece, assim, dá o nome para o filho, mas nem se interessa em conhecer, abandona, né? Ela, né? Ela entra dentro do quarto. Não, quando ela teve que deixar a criança, não me lembro exatamente, mas ela entra dentro do quarto. Eu captei esse ponto também para discussão. Dor na alma, grita, não conversa com ninguém, enfrenta aquela dor dela sozinha, abre a porta, sai e segue em frente.
entende? Para mim, isso foi um dos melhores exemplos, assim, que me vem agora, né? Então, assim, ela, sabe, eu não vou passar por cima da dor que eu estou sentindo, eu vou viver a minha dor, gritar a minha dor, porém, eu vou seguir em frente, né? Então, ela tinha essa... Eu acho que aí mostra autonomia, maturidade e autodeterminação. Ela tinha um senso ligado a um trabalho que ela queria realizar, né? Essa é uma pergunta. Como exemplificar a autonomia defendida por Montessori em sua vida pessoal e em sua metodologia, não é? E aí eu tenho um exemplo, mas eu vou... Então, as duas questões, né? Essa que você trouxe e a primeira. Alguém mais gostaria de falar, então, desse aspecto da autonomia junto com a pergunta inicial? Marisa, O meu raciocínio é um pouco diferente. Assim, a minha hipótese é que ela, desde 1600, a gente já tem curso intermissivo, e ela, pelos atributos mentais somáticos dela, me parece que ela, eu tenho como hipótese que ela já era já tinha cursado algum tipo de curso intermissivo, porque ela tem traços de solidariedade, de visão de mundo, desenvolvimento cognitivo, de criatividade. O grande megatrafó dela é a criatividade. Então, isso não é comum, né? Então, digamos que ela tenha, eu tenho como essa hipótese que ela cursou alguma coisa no extrafísico, de alguma noção aí desse trabalho proexológico dela, e isso foi sempre muito preponderante. É como se esse filho foi, na realidade, um acidente de percurso, né, porque foi de uma forma muito desorganizada, mas você vê uma mulher com esse nível de determinação, de enfrentar todo um contexto social, de ser pioneira no mundo, num universo masculino. E machista, né, italiano. Machista, italiano. Então, assim, essa consciência era uma consciência que sabia muito o que queria, entende? Então, é como se tivesse por trás ali essa proexis dela, esse trabalho daquilo que ela tinha que materializar aqui no intrafísico. E são ideias muito originais. Então, quando a gente pensa assim, Itália, aquele contexto, aquela diversidade toda, aquilo já foi como se tivesse sido tudo organizado para isso, para predispor, para ela se inteirar daquela realidade, e com aquilo ali ela ir exatamente está fazendo o download dessas ideias, junto com os atributos que ela tem já, né, esses vários atributos aí mentais somáticos e humanistas, né, de empatia, e isso favoreceu todo esse legado que ela deixou, né, e claro que o foco, que é um valor que ela tinha, que era a autonomia dela, autonomia para desenvolver o processo proexológico dela, foi o que mais ficou determinante de que qualquer criança, qualquer pessoa é capaz também de desenvolver, então, a partir da experiência pessoal dela, ela era o que ela acreditava nela, ou era o que ela acreditava nos outros, né? Foi isso tudo que me inspirou quando eu estava assistindo, principalmente, o filme. O filme, entendi. Marisa? Legal, ótimo. Eu gostaria de, se for possível, comentar algumas coisas que eu acho, para mim, foi muito interessante, e não diretamente com o filme, mas com a biografia sobre ela. Ela tinha muita dificuldade para conseguir começar a trabalhar, para começar a estudar na universidade, porque mulher não era possível ter um lugar. Aí ela só conseguiu, depois de lutar tanto para isto, ela só conseguiu através do Papa. O Papa da época é que... Isso é uma interessante. Que mudou, né, a situação para ela poder estudar. Eu acho isso muito importante. Aí tem um outro ponto, a mãe dela foi uma amparadora, assim, para ela, enorme. Na época, os livros eram bem grossos, né? Pode falar assim? Pesados. Grossos, né? Pesados. Aí a mãe dela descosturava
E para o semestre, não sei se era semestre ou meses, então ela levava só essa parte para a aula, porque senão era muito pesado. Depois que terminava os estudos disso, a mãe dela costurava de novo os livros. Quer dizer, a mãe dela foi, na minha opinião, uma amparadora assim, muito grande para o trabalho dela. Bem, aí nós falamos sobre, a Silene falou também sobre a autonomia e a maturidade e tudo. Eu acho, na minha opinião, que foi tudo isso um processo. O que a Leozine, né, correto? Leozine falou, também eu acho que ela deveria ter tido alguma coisa especial antes para poder aguentar as pontas, né? Mas eu vejo como um processo, porque, primeiro, foi muito difícil entrar na universidade, quer dizer, até que você consiga alguma coisa, daí você realmente tem que querer, né? A força da vontade. Quando conseguiu, ela teve muitos problemas na aula de anatomia, ela não podia assistir a aula de anatomia junto com os homens, né? E ela mesmo não se sentia... É engraçado que no filme não mostra isso, né? No filme mostra ela lá e ela é a primeira a manifestar interesse em fazer um corte no corpo de uma mulher. Isso foi depois, né? Isso foi depois. Isso foi depois do processo de adaptação. Ela teve um processo sério de adaptação no estudo de medicina, né? Porque todo mundo contra, e também as dificuldades com o corpo humano, o estudo, tudo. Esse eu acho que é um ponto, assim, também, é uma preparação para a maturidade. Aí, o que eu vi, eu achei muito interessante, aí ela teve essa parte afetiva, sensacional, que foi como como se diz assim... No alemão se diria o chantilly do bolo, né? Ela cereja do bolo, Ela ultra interessada e se desenvolvendo, esse professor também, né? Mas aí vem um ponto que eu acho muito interessante, ele não tinha a maturidade de um homem, estava subjugado à sua mãe. Pela mãe, e não tinha condições de assumir o que realmente ele queria. Né? Aí o mundo dela cai, né? E a gente vê até hoje em dia, se comparar, né? Muitas mulheres que têm um desenvolvimento assim político ou em outros aspectos que na hora do vamos ver, a parte afetiva, o homem não consegue seguir, ou não quer, ou não tem aquela maturidade para isso. E aí vem a posição da mãe, né? E o que o professor Valdo sempre falava, né? Quem que cria as crianças? Os meninos, são as mães, né? Então, eu achei isso muito interessante. Daí vem o que vocês comentaram sobre o filho, né? Que ela teve o filho, mas ela visitava como médica, ela visitava muito o filho, né? Então, ela teve um relacionamento com essa criança bem intenso. Eu posso propor já nesse sentido, Marisa, desculpa te cortar, uma outra questão? Termina o seu raciocínio. Claro, eu acho que eu já fui muito à frente, né? Mas eu vou propor exatamente isso, uma questão de que você conflituosa, né? Hoje eu acordei de manhã e na TENEPS, na verdade, me vieram essas questões para provocação, tá? Então, a provocação quais foram as incoerências na vida de Montessori conforme o filme mostra? Primeiro, lutar pela liberdade das crianças. Segundo, enquanto ela ficava presa com o fato de não ter assumido seu filho. É uma omissão superavitária ou uma omissão deficitária? Por quê? Talvez para preservar o seu método, o seu trabalho às crianças naquela época machista, ou poderia ter sido mais cosmoética e ter enfrentado tudo desde o início. Então, é uma provocação para vocês. O que vocês acham? Enfrentado, eu preciso entender a pergunta, para mim foi muito rápido. Eu entendi mais ou menos, mas acho que é bom repetir. Tá, certo. É porque, assim, se é uma incoerência, primeiro eu já começo isso, né, pensando no sentido da incoerência, porque enquanto toda a metodologia dela era levada para autonomia e para liberdade, etc., das crianças, ao mesmo tempo, durante o filme mostra todo o conflito no sentido de não assumir publicamente a sua maternidade, mesmo naquela época machista,
em relação ao filho. Só no final do filme é que a gente vê que ela se revela e tal, que é uma outra questão. Então, eu pergunto, esse fato dela ter engolido seco, o fato de não ter assumido o filho desde o início, se isso se refere a uma omissão superavitária, ou seja, dos males o menor, ou seja, ela fez isso no sentido de manter o seu trabalho grande em relação às crianças, porque se isso viesse à tona, destruiria o seu processo de desenvolvimento das escolas, de tudo, porque uma mulher descasada, ainda ter um filho fora do casamento era o fim de carreira. Aí o segundo ponto é, se essa omissão realmente ela poderia ser deficitária, ou seja, ela deixou uma oportunidade de ser mais cosmoética no sentido de assumir esse filho desde o início e enfrentar situações de uma maneira mais assertiva desde o início, e não deixar com que esse filho ficasse escondido durante toda uma vida, praticamente. Tanto é que no filme mostra que esse rapaz, depois que se aproximou dela, e que ele ficou sabendo, porque ele ficava numa família que não era a família dele, porque a mãe do seu amante, vamos dizer assim, pegou essa criança. E depois ela ia visitar, ok, mas ela não poderia dizer que é mãe dele. A criança tinha a presença dela constante, mas a criança não sabia que ela era mãe até o dia que ela enfrentou esse namorado, depois de muito mais tempo, ele já era jovem, para dizer para ele que ela era mãe dele, mas não poderia revelar à sociedade. Ele ficou como um sobrinho dela. E aí, esse menino, quando viaja com ela para os Estados Unidos, ele se rebela, porque ele queria ter, lógico, como adolescente, ele queria ter uma vida, e ele fica 10 anos praticamente longe dela, de ter a vida dele, para depois ele vir, e quando ele vem como médico, e ele vem como um antifascista, né? E aí é uma outra questão que eu vou propor depois, mas é tudo isso para contextualizar a relação dela com esse filho. Então, a minha questão tem um saldo, né, Flávia? Tem um balanço aí que é preciso ver. Exato. O zeitgeist da época, né, o contexto. Exatamente. Sim, a gente não pode esquecer isso. Naquele contexto, pelas escolhas que ela tinha, pelo trabalho que ela precisava desenvolver, se aquilo viesse à tona, ela teria destruído a proex dela, digamos assim, o trabalho de atingir tantas crianças no mundo, não só na Itália, e também a carreira do médico que foi o mentor dela, foi ele que abriu as portas para ela, ele foi um amparador também, teve um acidente de percurso do filho, mas ele que abriu o caminho para ela lá, trabalhar com as crianças naquele manicômio, isso tudo. Tem 2 viés que a gente tem que ver que isso tudo vai para a FEP dela, né, a ficha evolutiva dela. Uma questão é, essa dívida com esse garoto permanece, né? O que ela fez, os prejuízos que ela promoveu em relação ao Mário, fica. Mas na FEP tem também o quê? Os aspectos positivos que ela desenvolveu, contribuindo para todas as demais crianças que seriam os futuros adultos, as futuras gerações, como ela falou, os homens do amanhã, né? Então, na FEP vai pesar essa situação. Então, veja, se o processo cosmoético dos males o menor, ou atingir o maior número de consciências no desenvolvimento da interassistencialidade, né? Então, o saldo dela, se a gente, pelo pouco das variáveis que a gente está conseguindo acessar, né, de compreender isso, parece que foi, assim, mais positivo. Super positivo. Silene. Um outro, eu acho que esse é o ponto contraditório do filme, que leva mesmo a gente a pensar, eu concordo aí com tudo que a Leuzene falou, e tem um outro aspecto também, que justamente, na verdade, a mãe, né, do rapaz não queria que ele assumisse ela, porque, entre outras possíveis razões, né, ela era contra a posição dela como mulher, né, o posicionamento da Maria como mulher, né, no sentido de que a mulher não deveria
competir com o marido na área profissional. Então, quando ela se submete, no fundo, a esse discernimento que não era o dela, ela não age como uma pessoa que vai competir, porque se ela fosse competir com ele, ela ia destruir ele. Então, fora a questão da renúncia, né, de assumir a verdade em relação ao filho, tem essa questão também, porque ela amava ele, né? E ela, então, quem ama não quer destruir o outro, e a competitividade, o princípio da competitividade é eliminar o outro, né? Mas chega só para colocar um pouco de pimenta aí no que você falou, teve uma cena Ela foi no filme. respeitosa, embora ela tenha sofrido, ela renunciou, digamos assim, à dor, né? Sei lá. Então, eu acho que tem esse lado também, né? Agora, assim, que pelo menos como eu interpretei, né? Não sei se ela tinha isso, né? Mas eu acredito que sim, porque ela tinha em alguns momentos que ela concordava com ele, né? Ela aceitou ela apresentava o problema de frente para ele, mas no fundo ela aceitou algumas coisas, que ele pusesse o nome, que ele levasse a criança, enfim. Ok. Vai lá, Maria. Pelo filme, é o seguinte, porque eu não li a biografia. Né? Um ponto interessante, talvez, para a gente seria, se uma de vocês aí que sabe lidar bem com a internet, verificar. Na época que ela aceitou que o menino fosse colocado no nome do pai, tem um sentido. Na época, essa criança não teria chance nenhuma se ela se revelasse como mãe e fosse o nome. Quer dizer, eu acho assim, com toda essa, talvez não querer abandonar o trabalho dela, ou isso e aquilo, na minha opinião, foi uma renúncia para que esse rapaz, para que essa criança pudesse sobreviver socialmente. E eu tenho 2 filhos, eu faria o mesmo. Quando você fala que a mãe ajudou a ela na universidade, mas essa mãe, no leito de morte, pede perdão a ela. Sim, porque mas ela a situação é diferente. Ajudá-la com relação à criança, não é? Exatamente. Por quê? Porque essa mulher não tinha... é uma coisa quando a gente ajuda um jovem, ou a filha, ou o filho, para desabrochar. Isso... Na sociedade, há uma recompensa muito grande, né? De todos os lados. A Montessori, ela veio para a Alemanha para fazer Vortrag, como é que chama no português? Uma palestra. Bom, deixa isso de lado agora. Aí, veja bem, então é um negócio assim que engrandece. Agora, no momento de ajudar a Maria Montessori a assumir uma situação que socialmente iria prejudicar os pais, a Maria, e o filho, aí ela passou a crista, né? Mas aí, com o tempo, vendo o sofrimento da filha e tudo, aí ela pede desculpa no final, né? Mas eu vejo, às vezes, nós vivemos num mundo, hoje em dia, que é muito aberto, pelo menos em alguns países, não em todos, né? Em alguns países. Mas, mesmo nos países abertos, a mesologia, a sociedade, pode ser tão pesada, que a gente, com todo o esclarecimento que a gente tem, com os conhecimentos, a gente não assume determinadas coisas que deveria assumir, né?
Então, eu acho assim que esse ponto também é muito importante para a gente não... A conclusão que nós temos aqui seria mais uma omissão superavitária, né, com relação à família, com relação à criança, com relação a todas as crianças e o trabalho. Ela foi coerente, aí eu vou, no caso da política, né, a cena do filme que me chamou muito a atenção foi a época de Mussolini, quando ela foi convidada a treinar professores, e quando o professor me faz, um deles de treinandos, me faz a continência, ela naquele momento, ela fala, não, quero me coadunar, não é? Participar desta politicagem. E outra, o filho que estava ao lado dela nessa época, isso para mim chamou muita atenção, aí sim a cosmoética dela, que fez, inclusive, com que aquele aluninho dela, de infância, que se torna um oficial do governo para perseguir os antifascistas, se demita e faz com que aquilo foi aquela sincronicidade da cena final do filme, quando no vagão de trem, eles indo para os Estados Unidos, esse rapaz queria confiscar esse filho dela, não é? Que já estava na lista dos antifascistas, e aí que ela declara que é mãe dele. E o menino fala, a senhora ajudou a minha mãe, eu sou aquele, o Giovanni, aquele menino, tal. Naquele instante, ele não deixa tirar o filho, lógico, né, não prender esse menino, e depois ele mesmo pede a demissão do cargo público, Essa foi uma parte linda, né, porque tudo que ela fez na pedagogia dela toda... Né? Concluindo numa cena de reconhecimento. O amor de mãe, né? O amor de mãe. Ele aí eu assumi dele, e naquela hora o amor dela que disse, me leve também. Me leve também, porque eu sou mãe dele. Aí o menino, isso, não é? Então, aí é por isso que eu questiono o lado cosmoético do negócio. É claro que teve essa volta de tudo que ela passou, né? Teve aquele momento de reconhecimento de alguém que foi educado pela metodologia dela e que reconhece o valor dela enquanto pessoa. Retratação. É justamente o verbo ação e o exemplarismo. Retratação, né? Ela se retrata com o filho. Exato. E aí aquela retratação cosmoética que eu acho que desperta. Eu acho que esse exemplo vale bem aquele ditado, né? A vida não dá ponto sem nó. Dá não. É interessante isso, né, gente? Ali, né? E um ponto, a gente voltando um pouco no relacionamento dela com o pai do menino, né? Veja bem, às vezes, eu penso assim, às vezes a gente vê uma pessoa que é professor ou que é professora de universidade, ou médico, ou sei lá o quê, que tem uma posição bem alta. Muitas vezes a gente acha que a lucidez dessa pessoa está no mesmo nível do que da posição. Isso acontece até atualmente. Agora, imagine naquela época que poucas pessoas visitavam a universidade. Então, a pessoa que era universitária, ou médico, ou advogado, sei lá o quê, tinha um enorme conceito, talvez de si mesmo, mas não tinha conhecimento da sua lucidez. E na hora de enfrentar um problema, aí a lucidez é muito mais baixa do que a posição social e tudo. E aí, como carregar isso, né? Como enfrentar isso? E isto eu vejo, às vezes, mesmo no nosso dia a dia, onde tem muito mais universitários, onde tem muito... PhD, conhecimentos né? Quer dizer, os conhecimentos em si nos ajudam a ir à frente. Já foi isso, o método dela mostrou, né? Mas não é uma garantia para a lucidez. Aí seria o que a Liuzine disse no início, talvez do curso intermissivo, que já traz consigo outras habilidades, não é? E que daí ela teve a força de continuar, porque ela também poderia desistir, não? Exato. Outra coisa que eu queria colocar é o seguinte, como o exemplo arrasta, né?
o fato dela ter vencido tudo isso, e ter ido à luta, e ter se tornado médica, depois educadora e tudo, foi um exemplo para o Mário, para o filho, que mesmo ficando distante dela, mesmo assim, nós não estamos nos relacionando, mas ele estava trabalhando. Virou médico, né? Se separou da menina lá. Casou, descasou, quer dizer, também a dificuldade afetiva, né? Passou pela dificuldade afetiva, depois correu atrás de estudar. Reconheceu, não é, as coisas, né? O exemplo arrasta, né? Então, que bom que ele conseguiu. Não sei como ele se virou, né? A gente não... o filme não mostra, não sei se o pai ajudou financeiramente, alguma coisa assim, mas que ele conseguiu tocar a vida dele, né? Mas depois... você falou do pai, você vê, esse pai, por causa da avó, né, da mãe dele, deixou ele afastado da Montessori. Esse pai não tomou conhecimento dele. Você lembra aquela cena do filme, quando ele, em adulto, quando ele brigou com a Montessori, antes dele sair de casa para ficar com a menina, ele foi lá bater na porta do pai, à noite, de madrugada. E não foi acolhido, não é? Por causa ele também era casado com outra esposa, enfim, e aí ele foi, aquela sensação de fazer, bom, eu estou sozinho no mundo, não tenho apoio de nada, eu vou, como rebelde jovem, eu vou viver a minha experiência e fim de papo, não é? E a Montessori, é isso que é interessante, como que ela reage a tudo isso, né? Porque quando ela contou lá para a amiga dela, ou as ajudantes, não é, da época, pedagogas, junto com ela, eu falei assim, bom, ele vai ter a vida dele, pois, quem sabe, a coisa volta. Quer dizer, ela não ficou presa, é lógico, ela sentia falta, mas ficou 10 anos, né, trabalhando em prol das outras crianças, e quando esse filho aparece, eu achei muito interessante essa cena, porque ela estava sentada, não sei se vocês observaram isso, como a metodologia dela, que é o próximo passo que a gente vai falar, mas vai ficar para a próxima vez, é quando ela senta na mesma altura das crianças e as crianças iam lá abraçá-la, não sei se vocês lembram dessa cena, quando de repente o Mário aparece na porta, aí eu percebi a diferença de atitude dela, em vez dela esperar o filho vir, não, ela se levanta e vai até, olha que interessante isso pedagogicamente falando, ela se levanta e vai até a metade do caminho, aí ele vem e eles se abraçam. Então, é interessante porque a metodologia dela com relação às crianças é sempre no mesmo nível, ela estava sentada, as crianças iam, que é aquela coisa da afetividade, que eu acho muito interessante dentro da pedagogia dela, que é a importância da educação sensorial. Então, que eu acho que é um capítulo à parte, só para a gente discutir isso. Então, essa coisa do aconchego, né, com a criança, de ser abraçada, de ser querida, e ao mesmo tempo, ela, com relação ao filho dela, ela se sente, eu acho que é assim, aí a minha questão para vocês, de se sentir ou não, sempre em débito em relação, talvez um senso de culpa interna, no sentido de, né, falando, e agora é o meu próprio filho, que eu fiquei afastada, que fiquei tal, e ela se tem essa posição de se levantar e de ir até ele e abraçá-lo, né? Como é que vocês veem isso, né? Esses momentos, assim, eu fiquei pensando, né, como que ela deve ter se sentido e aquela atitude impulsiva de se levantar, né? E de ir, e também ao mesmo tempo, porque ele era alto, era grande, então ela se levanta para ir, empaticamente falando, ao encontro dele, e não esperar a criança vir até si. É interessante, não é? Vocês lembram disso? Lembram dessa cena? Ele era criança, o filho era criança? Não, quando ele retorna dos 10 anos que ele ficou nos Estados Unidos. Isso. Tá. Olha, eu não fiz... Ela está com as crianças, ela está sentada na altura das crianças. Quando ele adentra a sala, ela se levanta, ali já não é mais a professora, né? Já não é mais a médica, é a mãe. Então, ela levanta e como mãe, como adulta, abraçar o filho adulto, né, que chega, que retorna depois de tanto tempo. É assim, tô aqui da mesmo jeito, te amo do mesmo jeito, aberta, né, a nova situação que você me traz, né, tipo assim, né. Não houve choro, não é? Houve, assim, só um aconchego, o mesmo aconchego que ela deu às crianças pequenas. É assim, vamos em frente, né, vamos em frente. Você voltou, vamos em frente. E ele ficou ao lado dela, porque ele foi contando, lembro disso, eles foram andando, ele foi contando, eu virei médica, eu divorciei, né, então, assim, ele foi se expondo, não é, para ela, né? Achei interessante isso.
E o exemplo dela foi tão forte que ele volta para ela. Que ela conseguiu manter o vínculo, mesmo como médica, ele desconfiava, né? Por que você me cuida tanto? Ele desconfiava, porque era uma exacerbação de afetividade muito grande, era muito amor. E aí, o que acontece? Ele volta para ela era a referência para ele de amor. Eu também acho, Porque eu não vejo... a senhora que tomava conta dele, ela batia neles. Lembra uma vez que ela foi visitar, ele estava fazendo uma coisa, ela bateu, ela ficou assim, não é? Eu acho assim que essa cena que você falou de levantar e tudo, e ele está chegando, eu vejo com os meus filhos, quando a gente fica muito tempo sem se ver, agora por causa da pandemia, quando a gente se encontra, também há primeiro, é como se a gente tivesse se acostumar um com o outro, eu não sei, é uma situação de alegria, mas ao mesmo tempo que há uma alegria grande, não é aquela coisa de todo dia, se a gente não quase 6 meses, se a gente não se vê por causa da pandemia, daí quando a gente se encontra, é uma situação diferente. Agora, uma situação tão dramática, né, que ela viveu, que ele viveu, tudo. Então, eu acredito que, no momento, ela para de ser a professora, levanta e é a pessoa humana, né? Assim, era um momento que ali não era trivial, né? Não dava para ela continuar nas atividades dela. Exatamente. Mas eu achei muito interessante o filme, não é? Porque ele toda hora você tem aquela coisa do conforto, né? Do conteúdo, forma, em relação à sua própria metodologia. Então, quem produziu, realmente produziu muito bem. Porque detectou, assim como a minha parte do MEC, nós não vamos entrar nisso hoje, não é? Nós temos agora só 4 minutinhos para encerrarmos a nossa discussão, né? Esse momento. Mas, para a próxima semana, quando nós nos reunirmos, né, próximo mês, desculpa, seria trabalhar justamente essa parte do MEC, porque no MEC, no caso da minha parte, que foi a parte quarta, era justamente falar sobre educação sensorial, falar sobre a saúde da criança, não é? Alguns aspectos que, para mim, chegam nessa parte. E o filme também fez rapport com algumas coisas, algumas cenas, quando ela está com as crianças, porque aí a gente vai entrar nesse aspecto de analisar o que a gente viu, e a Marisa também, já que conhece o material, porque eu tenho muita curiosidade, eu escrevi sobre ela na minha monografia, quando eu fiz o mestrado em psicologia, em pedagogia espírita, não é? Mas eu não tive acesso a esses materiais. Os materiais a gente coloca... Vocês conhecem os materiais, Luzinha? Não, então eu gostaria muito que você pudesse conversar depois. Fala. Eu conheci só o que fiquei sabendo que se chama, como é que é? Material dourado. Material dourado. Dourado de matemática. São as pérolas, não é? São as pérolas. Eu tenho uma foto. Material dourado, são os cubos. Ok. Porque... na matemática, né? O material, eu tenho algumas coisas, né? São caríssimos aqui na Alemanha, né? Mas quando a gente pega assim na madeira, é um negócio assim, sabe, que dá uma alegria mesmo, né? Que idade, Marisa, você utiliza? Como? Que idade com as crianças você utiliza? Olha, é o seguinte, na minha forma de trabalhar, eu aplico... No momento, eu aplicava, agora na pandemia não estou trabalhando, eu aplicava de acordo com a necessidade da criança como uma ajuda, porque a criança vai para a escola normal. Os alunos que eu tinha não iam para Montessori, Schule, ainda não tinha aqui, escola do Montessori, né? Schule é alemão. Então, quando eu via que a dificuldade de aprendizado no método normal não estava atingindo a criança, então eu pegava elementos do Montessori para trabalhar com a criança, ok? Agora, eu fiz estágio numa escola Montessori. Eu fiquei, assim, encantada, porque daí a maneira como eu trabalhei é uma maneira, assim, é uma ajuda que eu peguei do material. Eu trabalho com diferentes materiais, né? De segundo ano da escola até o 4º ano,
do primário. E, às vezes, como a criança também jovem, já mais adiantado, mas que eu estou vendo que está com dificuldades de entendimento, então pega os materiais, não tem problema, a gente pode pegar. Agora, isso é completamente diferente do que se a gente vai para uma escola Montessori, a criança começa o 1º ano, o 2º e faz até o 4º ano, né? Daí é completamente diferente, porque daí a gente vai usando os materiais baseado no método, uma coisa atrás da outra, e tem todo aquele sentido pedagógico. Mas eu já ouvi casos de que não é um método ideal para toda criança. Para algumas crianças é devagar demais. Né? Agora, na minha opinião, só rapidinho, não querendo, mas a gente também, eu estava pensando antes de a gente se encontrar, né? A gente tem que considerar em toda a metodologia que a gente aplica, qual é a profundidade do conhecimento da pessoa que está aplicando a técnica, qual é as condições dos pais, né, de dar aquele apoio da escola, quer dizer, são vários componentes que a gente não pode menosprezar, não é só o método em si. Por exemplo, a Maria Montessori, né, nós vimos no filme, ela ia na família e tentava ajudar lá na família, não era só a metodologia. Teve um filme aqui, não sei se tem no Brasil, mas eu vi aqui na Alemanha, um filme francês que foi no jardim de infância, eles fizeram um acompanhamento do desenvolvimento completo, assim, de vários, não sei quantos dias ou meses, para ver como que a criança se movimentava. E aí eu fiquei também em dúvida, eu falei, né? Tinha alguns pontos que eu mesma falei, eu não concordaria. Por isso que eu digo, depende também em que sociedade isso vai ser aplicado. E para a próxima vez, você disse que nós vamos entrar nesse... no aspecto metodológico, e eu pensei assim, se você puder nos ajudar, né, trazendo, assim, mais ideias desse material, assim como a Leuzene também, sim, dos materiais mesmo, porque o próprio Geraldo Peçanha, que é o psicanalista e tudo que falou, não é? Nesse caso que você abordou do adulto preparado, que era o professor, né, para Montessori o nome era adulto preparado, que é justamente isso, esse professor, esse educador tem que ter muita estrutura para poder, não realmente saber lidar com a metodologia montessoriana, não é? É muita vivência, né? A gente tem que ter, tem que porque ela falou que o professor não corrige nem diz que está certo, né? Ele não vai dizer o que fazer, nem quando fazer. Ele diz, a diferença é o seguinte, é que o professor ele não fica o tempo todo intervindo, é quando ele é solicitado. Então, a criança chega e pergunta, está certo? É assim? Como é que eu encaixo? Aí, quando ele é solicitado, ele atua. E as pessoas confundem essa premissa dela como se fosse eu não interfiro. Como se fosse abandono. Aí é o equívoco, entendeu? E não é assim. Você tem o trabalho de mediação, você, como o Geraldo fala, você vai margeando o processo do desenvolvimento da criança. Não é um espontaneísmo, a criança não vai por si só aprender, não. Ela vai aprender que aquilo é um mar quando ela pega lá o alfabeto móvel e eu no momento que ela vai perguntar, o que é isso? E também a gente não pode esquecer que cada criança uma criança é diferente da outra, quer dizer, a professora tem que estar num nível de poder interferir se for necessário. Isso. Né? Não é uma linha assim, não, eu não interfiro para ninguém, não faço nada para ninguém, só fico olhando esses robotinhos para ver o que eles fazem. Não é isso, né? E eu mesma tive a experiência que eu estava fazendo estágio nessa escola, e eu fiquei encantada, né? Fiquei encantada. Agora, do jeito que eu sou, eu comecei a passear, olhar assim, o que as crianças estavam fazendo, daí eu vi que 2 meninas trabalhando juntas no material, e elas estavam quase chegando na solução. Agora, eu, né, muito importante, né, fui lá, ajudei. Aí, mas eu fiquei na boa, e as meninas também ficaram felizes, e aí a professora, né,
Coordenadora aí do processo. Coordenadora, né? Não disse nada, nem percebi que ela tinha visto o que eu tinha feito. E depois, na pausa, ela me dava instruções e orientações, né, que também tinha que escrever um trabalho a respeito, com a maior delicadeza do mundo. Ela me disse assim, olha, se você não tivesse ajudado, né, então seria uma experiência pessoal delas, que elas iam ser muito mais orgulhosas e autonomia, né? Né? Vivendo e aprendendo, né, Maris? Mas é isso aí. Né? A gente tem aquela ânsia, né, de querer ir lá e botar o bedelho, né? E a gente também não pode esquecer que a Maria Montessori era médica e psiquiatra, né? E aí fez pedagogia, quer dizer, ela fazia a soma de tudo isso para trabalhar, quer dizer... É o que nós vamos discutir na próxima semana, que é aquela pedagogia voltada à parte científica, né? Que elas direcionam. Pensamento científico. Uma coisa, alguém de vocês falaria daí, pelo menos um pouquinho da influência da Montessori no Brasil? Eu acho isso tão interessante. Eu não lembro se está dentro do trabalho do MEC, eu acho que tem, não é? Tem. Na organização de espaços e tempos. Então, os cantinhos que são utilizados hoje no Brasil, né? Então, você organiza o ambiente. Então, você usa utensílios, que é aquilo que as práticas, tudo aquilo que mete as práticas sociais, que é o que ela chamava de material da vida cotidiana, a gente chama aqui do faz de conta. Mas, olha... Onde você coloca, faz de conta que eu estou cozinhando, faz de conta que eu estou varrendo a casa. É você brincar de práticas sociais, que é o que ela chamava da vivência a partir dos materiais. Então, desculpa. Tudo miniaturizado, porque uma ideia dela era isso, era adaptação. Ela pensou muito na ergonometria da criança, né? Tudo com acesso, tudo pequeno, móveis adequados. Isso tudo se utiliza hoje, no mundo todo.